quero um atalho pra te convencer que a gente se combina, só você não vê. Mas eu vejo, ensaio no espelho pra tentar ligar. Arrumo 1000 acasos pra te esbarrar por aí. Preciso te contar, eu quero mais de ti. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. Agora penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Bom dia, pessoal! Que delícia começar nosso programa ao som da cantora Madu. Seja então muito bem-vinda e obrigada por animar o nosso Manhã Diversa desta sexta-feira. Valeu demais! Que agradeço. Hoje, dia 12 de agosto, é o Dia Nacional das Artes, então não tinha melhor maneira de começar o nosso programa, não é mesmo, Mariana? É isso aí, Roberta. Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa que está nos assistindo. É isso que a Roberta falou. Toda sexta-feira o nosso programa sempre já está recheado de muito conteúdo cultural e é claro que não seria diferente hoje por ser Dia Nacional das Artes. A gente está ainda mais especial. Além de muita música com a Madu, nós vamos discutir ao vivo aqui no programa sobre a importância da arte para a sociedade em suas várias formas de manifestação. E no quadro de cultura, o Netinho Rocha vai mostrar como arte e tecnologia também estão conectados. E claro que a gente não poderia deixar de fora desse programa a gastronomia com Bora Rangar. Afinal de contas, cozinhar também é uma arte, não é mesmo, chefe Arthur Veloso? É isso, Mari. Cozinhar também é uma arte. E aí, para brincar de fazer arte, hoje eu resolvi... o Dia dos Pais vem aí, né? Então eu resolvi unir 2 pratos da cultura churrasqueira. Uma lá dos Estados Unidos, o outro bem brasileiro. É o salpicão coleslaw que a gente vai aprender a fazer hoje aqui no Bora Rangar. Bom demais, Arthur. E aproveitando que você falou, domingo é Dia dos Pais e nós queremos a sua participação para ajudar a gente a homenagear essa figura tão importante nas nossas vidas. Mande pra gente pelo nosso WhatsApp uma foto sua com o seu pai e uma mensagem de carinho. E não se esqueça de colocar os nomes e também a cidade onde vocês moram. Sextamos então e até o meio-dia nós estamos juntinhos em mais uma Manhã Diversa que está só começando. Hoje, dia 12 de agosto, é comemorado o Dia Nacional das Artes. A data celebra as atividades artísticas que podem ser de diversas áreas, como teatro, cinema, literatura, o circo, a pintura, enfim. A lista é grande e quem vai conversar mais sobre esse assunto com a gente é o Thiago Berzoini, que é bacharel em artes e doutor em estudos literários. Bom dia, Thiago. Um prazer te receber aqui no Manhã Diversa. Obrigado pelo convite, é um prazer participar e poder trocar ideia aí sobre arte, né? E mostrar que a arte é essencial, importantíssima. Inclusive, Nietzsche já dizia, temos a arte para não morrer da verdade. Por isso eu pergunto a você, Thiago, o que é a arte, qual que é a sua importância? A pergunta mais complicada e talvez mais feita, né? O que é arte? Acho que a gente pode ir por um caminho que... Quais são os pontos que definiriam? Por exemplo, é algo que trabalha com a sensibilidade, com a estética, parte de um processo criativo, né? A poiesis grega, mas hoje ela tem muitas possibilidades e realmente a intenção é que vai definir, né? O que é arte, o que não é, os espaços que legitimam ela. E a importância é educar, né? Entreter, informar, embora Adorno diga que, se eu não me engano é Adorno, a função da arte é não ter função, né? Mas ela carrega em si o aspecto informativo de entretenimento e por aí vai, né? Todo mundo estuda na escola, né, os movimentos artísticos, a linha do tempo da arte, né, o renascentismo, barroco, expressionismo, cubismo, enfim, são muitos movimentos. Mas e atualmente? Existe um movimento cultural, um movimento, né, artístico prevalente? Como é que está a situação agora? A gente está na arte contemporânea, né? Que é um balaio aí que cabe muita coisa. Eu
quando eu estou em sala de aula, eu costumo dizer que a gente passou pela pandemia e teve uma série de editais, né, que fomentaram essa criação no isolamento. Não é nada, como se diz, datado assim, mas acredito que daqui a um tempo, quando os historiadores olharem para trás, dentro da arte contemporânea vai ter algum movimento de lockdown art. Alguma coisa no sentido assim, muita produção voltada para esse momento de isolamento. Mas hoje é tudo arte contemporânea e cabe muita coisa, né? E muitos dos movimentos que a Mariana falou, eles são originários da Europa. Sim. É possível a gente traçar uma linha do tempo, trazer a arte aqui para o Brasil? Existe arte brasileira? Existe a arte brasileira, né? Embora durante muito tempo os movimentos de vanguarda não entraram no Brasil, e aí a Semana de Arte Moderna que traz essa explosão de referências da Europa. Mas assim, eu acho que muito mais do que os movimentos artísticos assim, no Brasil, a importância são dos artistas, de fato, principalmente na década de 70 e 80, quando eles se posicionam politicamente contra a ditadura. E aí a gente tem artistas como Paulo Bruschi, Cildo Meirelles, que têm uma influência muito grande, inclusive hoje, na arte contemporânea, né? Mas é lógico, tem em São Paulo o concretismo, né? O grupo Ruptura na década de 50, então assim, a gente tem esses movimentos aqui, né? A gente tem um romantismo, a gente tem um realismo, mas década de 70 e 80 as vozes começam a ser mais escutadas e combativas, né? E quando a gente pensa em arte, muitas vezes o nosso pensamento vai logo a exposições, museus, né? Mas a arte, ela está muito mais próxima da gente do que a gente imagina, no nosso dia a dia, inclusive. De que outras formas que ela se manifesta ao nosso redor? Ela está no artesanato, né? Que tinha uma discussão, né? Que é arte, artesanato. Artesanato é arte, né? Ela está na música, ela está no rádio, ela está na TV, né? Não é só o espaço museológico, né? Ela está em outros aspectos que não só a pintura. Ela está aí em jogo eletrônico, jogo analógico, né? Você falou sobre essa polêmica aí do artesanato e existe mesmo essa grande discussão do que é arte e o que não é arte, né? O que cabe ser chamado de arte. E algumas pessoas acham que ela precisa ser bela, que é a maneira estética também, outras que é preciso ter algum significado ou mensagem a mais, algo complexo que exige técnica, mas afinal de contas é possível classificar o que é e o que deixa de ser arte? Existem aí alguns critérios a serem seguidos? Tem sempre uma questão de legitimação do artista pelos espaços institucionalizados, por curadores, figuras de destaque, né? Mas eu tinha um professor, que é o professor Afonso Rodrigues, lá do IAD, que ele sempre dizia, né? O que vai definir é a intenção de quem produz o objeto. E uma vez lançado no mundo, a produção de significado vai depender quando esse objeto encontra o seu observador. Então, assim, as possibilidades vão ser muitas, mas a intenção é que vai definir. Infelizmente, tem a questão da legitimação, né? Então, às vezes, existem artistas grandiosos, com muito talento, mas que ainda não tiveram aí sua visibilidade, né? Ainda existe algumas pessoas que colocam essas barreiras, né, assim, do que é arte, às vezes, né, prende a arte nas coisas, nas técnicas clássicas. A gente vê essas artes mais abstratas, né? Performances, por exemplo, o pessoal fala, não, gente, pelo amor de Deus, isso daí... Mas é aquela coisa, né? A arte não foi feita para agradar você, né? Não é porque você não gostou daquilo, não é porque você não se conectou com aquilo que deixa de ser arte, que deixa de ter ali um propósito artístico, enfim, o que quer que seja um propósito artístico, né? Mas não é porque a pessoa, você olhou e falou, meu filho de 3 anos rabiscaria isso, né, que não é porque você não gostou que deixa de ser. Aí é muito isso, a gente tem que entender que apesar da arte, ela tá... Uma das coisas que a gente faz com a arte, né, é apreciar ela ou tentar absorver alguma mensagem dela, não é porque ela não casou com você que ela deixa de ser arte. Então vamos abrir nossos corações para a arte, né? Exato, faz tempo, né, desde Duchamp, que a habilidade manual ou técnica já não é uma questão tão fundamental. Às vezes é o conceito, às vezes é a ideia, né? E... infelizmente, a gente ainda não tem assim, uma cultura muito enraizada de visita a museus, né? Tanto que a gente sempre precisa de incentivos, de levar a escola para essa formação. Mas realmente a arte não está ligada à beleza, né? Ela está ligada
há uma produção de significado, igual eu disse, uma produção de sentido. A sensibilidade entra, mas pode ser pela repulsa, né? Não só pela beleza. Exatamente, eu acho que é isso que a gente precisa também, muita gente ainda precisa desconstruir aí, mas eu acho que a arte, como a gente já viu, a arte está por toda parte e a gente vai continuar conversando sobre esse assunto depois do intervalo. A gente vai entender um pouco mais a importância da arte, as diversas formas que ela se manifesta na nossa vida e por que é tão importante a gente valorizar a arte. Então, se você quer participar, manda no nosso WhatsApp, Instagram e também, claro, não se esqueça de mandar sua foto com o seu pai pra gente mostrar ainda hoje aqui no Manhã Diversa. Nosso WhatsApp tá aqui na tela pra você, a gente volta já já. Terminam nesta sexta as inscrições para o Programa Municipal de Apoio e Assistência Técnica em Pecuária Leiteira, o ProLeite. Os pecuaristas de leite do município que se interessarem devem ir até a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fica localizado no prédio da Prefeitura de Juiz de Fora, na Avenida Brasil 2001, no centro. A inscrição também pode ser feita online e você encontra mais detalhes no site que aparece na sua tela. Voltamos com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 13 minutos e o artista usa de toda a sua imaginação, criatividade e talento para emocionar, chocar ou até mesmo registrar momentos importantes da história da humanidade. Não tem como desvincular a arte do artista que está por trás de sua manifestação. E esse é um dos tópicos que a gente está abordando ao vivo aqui no estúdio com o Thiago Berzonini, que é bacharel em artes e doutor em estudos literários. Thiago, vamos voltar então para o nosso bate-papo. Música, dança, teatro, literatura, audiovisual, arte e entretenimento andam juntas e estão presentes na vida basicamente de todo mundo. Apesar disso, a gente ainda vê uma desvalorização muito grande no nosso país. Afinal, qual que é a importância e da gente tentar reverter aí esse quadro e mostrar, tanto na esfera pública quanto na privada, que é importante essa valorização artística? Eu acho que a gente começa pelo micro, né? O incentivo, a valorização do colega artista, do artista local, isso é muito importante a princípio, né? E óbvio, a gente precisa, né, que os governantes também olhem para esse sentido, porque no momento a gente vive um esvaziamento de sensibilidade, né? E a arte é importante para a gente reconhecer o povo, né? O que a gente produz enquanto povo. Então, assim, talvez o micro seja o primeiro passo, reconhecer o artista local, comprar do artista local, ir em shows de artistas locais, né? Acho que isso é fundamental. E depois ir para o macro, né? E uma coisa que muita gente não entende também é que a arte, a economia também se beneficia dessa valorização da arte, né? Você pode falar um pouquinho pra gente aí? É engraçado, né? Porque vamos pegar as artes visuais. Às vezes a gente acha que envolve o artista que produz o objeto e o colecionador, o fruidor, o observador. Mas tem uma cadeia atrás disso, né? O galerista, o curador, o expografista, o pintor que pinta a galeria, a cada troca de exposição. Então, isso gera empregos diretos, indiretos. E quando a gente não tem, né, uma valorização, uma atenção maior para isso, obviamente a gente prejudica muita gente, né? Então, e lógico, eu falei aqui em artes visuais, mas essa cadeia se repete na música, no cinema, no teatro. Tanto que o setor cultural na pandemia sofreu bastante, né? Então, assim, movimenta muito dinheiro, né? Se souber ser administrado e incentivado, que às vezes eu acho que falta incentivo. Às vezes o discurso cultural e artístico é grande, mas a prática não é tão grande. A gente vê isso em municípios, em estados e até no país, né? Sim, essa ideia de que a arte ela tá ali só para beneficiar quem produz, né? Tipo, você está ganhando dinheiro, só você está se beneficiando com isso, sendo que não. Sendo que além do papel social e cultural da arte, que é tão importante, ela também alimenta a economia, também gera empregos, também gera oportunidades. E quanto mais ela é alimentada, quanto mais ela é valorizada, mais ela gera empregos, mais ela gera oportunidades, mais ela faz o dinheiro circular. Então, assim, é só vantagem, né? A gente tem que olhar com outros olhos para isso.
E, Tiago, a arte está em constante mudança e a tecnologia vem avançando a passos largos. Você sente que a arte também está migrando para esse lado aí virtual, tecnológico, onde os artistas estão conseguindo se encaixar nessa geração, nessa sociedade hoje que já é toda virtual? Hoje é tudo fluido, né? A arte contemporânea já tinha essa ideia de abraçar muita coisa e hoje com a tecnologia isso avançou, né? Existem jogos eletrônicos que são verdadeiras obras de arte, né? História em quadrinhos, que ficou à margem por tanto tempo, hoje já é entendida como uma produção artística de valor e até acadêmica. E fora que agora tem os NFTs, né? Que são esses tokens não tangíveis, enfim. E que é algo a ser explorado, mas que os artistas, né, já têm tentado explorar ao máximo, né, esse campo que ainda não é tão acessível, eu creio. Ele requer um conhecimento mais específico de como acessar, de como adquirir, mas que é algo que vem movimentando bastante galerias e geralmente artista que já tem muito seguidor, né, tem um público, uma fanbase assim construída, né? E trazer para o virtual chama também essa geração mais nova, né, para participar. Eu fui no CCBB em Belo Horizonte nas minhas férias e estava tendo uma exposição maravilhosa sobre jogos e virtual, tudo virtual. E estava lotado o CCBB, cheio de adolescentes e eles estavam ali imersos mesmo. Então, assim, essa também é uma estratégia, porque eu acho que também ficar só no saudosismo, não, arte é isso, não... Sabe? Não chama também esse público que, se começar a frequentar museu, exposição, desde pequeno, provavelmente vai ser um adulto que vai saber, né, o valor real da arte. Com certeza. Teve também aquela exposição do Van Gogh, que era toda virtual, assim, interativa. Teve, se não me engano, com o Monet também, que é uma forma, eu acredito, de atingir um público novo, né? Muito mais dinamizado e voltado para a tecnologia. Fora que a gente tem também hoje a virtualização, a digitalização de espaços museológicos, uma tentativa de democratização desses espaços, né? Mas a gente tem sempre que lembrar também que nem todo mundo tem acesso, né? Existem os bolsões aí que as pessoas não têm acesso mesmo. Então, é mais acessível, né? É um passo a ser dado, mas existem outras esferas que precisam ser atingidas de outras maneiras, né? E aí acaba caindo nesse analógico, na arte-educação, na mediação. Mediação é muito importante na arte contemporânea, principalmente, né? Às vezes a pessoa não entende a arte, né? Ah, meu filho faz isso melhor. Mas pensa assim porque não tem mediação, né? Então, eu acho que mediação é fundamental, arte e educação, isso tudo faz parte desse processo de valorização da arte. E esse assunto sobre arte e tecnologia vai ser tema hoje aqui ainda no Manhã Diversa, no nosso quadro de cultura, que é tradicional de toda sexta-feira. Então, pessoal de casa que quiser ver aí um pouco mais sobre como essas coisas conversam, continue ligadinho na gente, né? E eu acho que é sobre isso, né? Tornar, não é tentar forçar num público uma arte que talvez não converse com ela, é talvez tentar entender que existem artes, existem tipos de artes, existem formas de levar essa arte que vão atrair diferentes públicos, né? Então isso da tecnologia é, por exemplo, uma forma de levar essa arte para o público mais jovem, de fazer ela se tornar interessante e se conectar com esse público. E você falou uma questão sobre acessibilidade, né? Porque ela ainda realmente, a arte ela ainda está restrita a um público, especialmente quando a gente pensa que muitas pessoas, apesar de às vezes até terem acesso, pensam na arte como algo inacessível e não buscam a arte, porque pensam, a arte é coisa de rico, a arte é coisa de intelectual, se eu for nessa galeria eu não vou entender o que está lá, então eu nem vou, né? Mas a gente tem que entender a arte como algo que ela está aí para todos, tanto para ser consumida quanto para ser produzida também por todos. Então, qual que é a importância da gente ver a arte realmente como algo democrático em que todos são bem-vindos para participar? Eu acho que desconstruir essa ideia mesmo de que arte é algo elitizado. Não, arte é para todo mundo, o que precisa é de mediação mesmo, né? É que todos entendam, não precisa gostar, né? Mas que tenha contato, que saiba refletir sobre o objeto, sobre a produção artística. E, lógico, o incentivo é fundamental, seja da instituição, da galeria, do governo, enfim.
a gente precisa incentivar esse acesso, essa mediação para a compreensão, né, desses produtos, principalmente de arte contemporânea, mas não só videoarte, filme mesmo, jogos eletrônicos, que ainda existe um certo preconceito, né, em algumas esferas. Então, assim, nada como informação bem dada, né, boa informação. Acho que é isso. E, Thiago, a arte que é produzida na periferia, né, que são talvez esse grupo aí de pessoas que talvez não vai conseguir acessar um museu ou ter acesso a um lugar em que se paga sei lá quantos reais para conseguir entrar numa exposição, enfim. A arte periférica, ela tem ganhado espaço, está se produzindo arte nas periferias, e como que os artistas em geral recebem e olham para essa arte? A arte da periferia tem muito valor, né, e ela está cada vez mais em evidência. E para que ela ganhe cada vez mais espaço, aí eu acho que os espaços públicos têm que dar voz, né, a quem está começando principalmente, a quem ainda não conseguiu estabelecer o seu nome. Eu acho que a função do espaço público é dar voz a esse tipo de produção, né. O artista que já está estabelecido, que já tem seu nome, não precisa do espaço público como esse. Ele pode também participar, mas eu acho que a gente precisa dessa visibilidade no primeiro momento, que aí, em seguida, dando espaço, né, a arte da periferia deixa de ser periférica e abrange todo mundo, né, que é importante. Quando a gente fala, né, de arte periférica, acho que o grafite é a primeira expressão que a gente lembra, né, e ficava à margem também, e hoje já é algo que os museus abraçam, né. Então, tudo é ter condição, ter oportunidade, e tem muita coisa boa que a gente ainda não conhece, não teve oportunidade de ver e ter acesso, né? Em Belo Horizonte tem aquele projeto Cura, onde vários prédios de Belo Horizonte que tinham a fachada branca, sem nada, ganharam vida com a arte. Então, assim, foram chamando pessoas e pessoas da periferia, e são tem cada imagem assim maravilhosa e que realmente toca, porque é um prédio gigantesco, você olha para aquilo e faz parte da cidade, né? A arte e a cidade, elas se conectam também, né? O grafite, ele tem essa característica que é muito importante de, no meio da selva de concreto, vir uma cor, vir uma expressão artística que é completamente deslocada do que você estava vendo ali. E isso é muito importante, né? É o que a gente estava falando ali no bloco anterior. É despertar a sensibilidade, às vezes onde a gente não espera que ela está. Talvez essa seja a maior função da arte. Eu acho que esse bate-papo já deu pra gente entender muito bem como que a arte é importante para a nossa cultura, para a nossa sociedade, como forma de dar oportunidade para as pessoas, sejam para se expressar, seja para trabalhar realmente, oportunidade de emprego, oportunidade, né, de serem vistas. Então, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse tema que ainda, infelizmente, né, ainda tem muitos espaços aí para ganhar, e a gente espera que a gente consiga ver cada vez mais a arte chegando nos corações, nos espaços públicos, enfim, que todo mundo possa fazer parte disso. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E a gente vai fazer uma breve pausa no nosso programa, porque está na hora do intervalo, mas no próximo bloco o chefe Arthur Veloso já vai chegando com Bora Hangar. E hoje tem um salpicão diferente para você arrasar no almoço do Dia dos Pais. E por falar nisso, já mandou sua foto com seu pai pra gente? Ainda dá tempo de aparecer no programa de hoje. E tem gente que já mandou, hein? Confere aí nossa homenagem aos papais.